Fluminense mira a contratação de mais um reforço para essa temporada e tem jornalista trazendo detalhes sobre grama sintética, o debate interno no Fluminense. A gente sabe da dificuldade que o tricolor tem com esse tipo de piso. Além disso, o tricolor pode ter uma mudança na partida de amanhã contra o Sport no Maracanã. E a gente tem uma notícia importante da torcida do Fluminense, números da torcida tricolor nessa edição do Campeonato Brasileiro. Então tem muita coisa do Flusão pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Fluminense. Fluminense mira a contratação de mais um reforço para essa temporada de 2025. Quem traz essa informação pra gente é o Lucas Musetti, jornalista especialista na cobertura do Santos, que dá conta de que o Fluminense e o Cruzeiro realizaram sondagens pelo goleiro João Paulo. João Paulo tá no Santos há bastante tempo, desde 2011, e tá bastante incomodado com o status de reserva do Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, que estava na Internacional de Milão, voltou ao futebol brasileiro, hoje é o titular do Santos. João Paulo virou banco por ali e está querendo sair da equipe. O João Paulo, muito tempo lá no Santos, é uma das lideranças do grupo ali, e isso a gente sabe que pesa muito, quando um jogador desse está insatisfeito, pesa bastante. É o caso do João Paulo. Fluminense e Cruzeiro fizeram essa sondagem. A prioridade do goleiro é uma saída para o exterior, mas claro, não está descartado sair aqui para o futebol brasileiro. No caso do Fluminense, qual é a ideia? O Fluminense quer ter o João Paulo como uma alternativa, um possível substituto para o Fábio quando ele encerrar a carreira. O contrato do João Paulo com o Santos é até 2027, mas existe essa possibilidade do Fluminense ir atrás da sua contratação para talvez não 2025 ele ser titular, mas 2026. O contrato do Fábio acaba no final desse ano, A gente tem que ver se ele vai renovar mais um ano, como é que vai ser, mas quem sabe a partir da próxima temporada o João Paulo se tornar o goleiro titular do Fluminense. No caso do Santos, por ser um jogador importante, um jogador que tem seu valor de mercado, o Santos espera a decisão do João Paulo, se de fato vai sair ou não, mas deseja ou uma boa compensação financeira, um valor ali a ser pago pela contratação do goleiro, ou a troca por algum jogador importante, algum jogador que o Santos entenda que vai agregar ali no seu elenco. O Santos tem oscilado bastante nesse começo de ano, trocou de técnico recentemente e tudo mais. Mesmo com a volta do Neymar, o Santos não conseguiu deslanchar. Então, claro, um reforço de qualidade seria bem visto ali pela diretoria santista. Analisando essa movimentação do Fluminense, me pegou um pouco de surpresa, porque eu realmente não imaginava o Fluminense indo no mercado atrás de um goleiro. A gente tem o Fábio como titular absoluto, vive ainda uma grande fase, por mais que tenha uma idade bastante avançada, mas a gente tem ali no banco, tudo bem, o Pitaluga voltou agora do Liverpool, tem o Vitor Eudes, tem alguns outros jovens goleiros, não tem um cara mais consolidado, mas justamente pela posição que o Fábio tem hoje no elenco do Fluminense, eu não imaginava o tricolor buscando uma contratação de um cara com o nome do João Paulo. E aí a situação é a seguinte: se ele está insatisfeito lá no Santos por ser reserva do Gabriel Brazão, por que ele ficaria satisfeito de ser reserva do Fábio aqui? Porque aqui ele vai ser mais reserva do que lá. Lá, o Gabriel Brazão, por mais que seja titular hoje, pode acabar perdendo a posição. Aqui no Fluminense, alguém acredita que o Fábio vai perder a posição? Não vai. Então essa questão de, o substituto para o Fábio quando ele se aposentar, não está definido quando que o Fábio vai se aposentar. Pode ser no final desse ano, pode ser no final do próximo, pode ser daqui a 5 anos, eu não duvido mais do Fábio. Ele com 44 anos está em alto nível, eu não duvido que ele vai agarrar aí até quando ele quiser. Então, essa é uma questão que tem que ser trabalhada ali, discutida. Sinceramente, não vejo com otimismo no sentido de achar que essa negociação vai fechar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Às vezes, claro, o Fluminense consegue oferecer um valor financeiro em termos de salário para o João Paulo, que ele acha que vale a pena, que ele acha que compensa ficar no banco aqui e não ficar no banco lá no Santos. Mas repito, a informação do Lucas Musetti é de que a prioridade do goleiro é se transferir para o exterior. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Acha que seria uma boa a contratação do goleiro João Paulo do Santos? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Temos também uma informação sobre números da torcida do Fluminense nessa edição do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Fluminense não vive sua melhor fase, ainda oscila
nesse começo de Renato Gaúcho, mas eu considero isso aqui um bom número, uma boa notícia para a torcida tricolor. Só antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Milton de Ipanema, Minas Gerais, pro Solon de São Pedro da Aldeia, pro Dimas de São Sebastião do Passé, na Bahia, pro Jacinildo de Mauriti, no Ceará, pro Zé de Teresópolis e também pro Vander Lúcio de Governador Valadares, em Minas Gerais. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. O portal Futebol em Números fez um levantamento da média de público dos times da Série A na atual edição do Campeonato Brasileiro. E nesse levantamento, o Fluminense aparece ali em 7º lugar, né? Portanto, tá no top 10, tá ali numa vaga de classificação para Libertadores, né? Se fosse a tabela normal do Brasileirão, mas mais do que a posição, me agrada o número do Fluminense. O Fluminense tem uma média ali de 31.655 presentes por jogo no Maracanã. Eu considero sim isso uma boa média de público, tá? É a 7ª do Brasileirão, e a gente pensando que o Fluminense não vive grande momento já desde o ano passado, tá num momento de oscilação ainda nesse começo do Renato Gaúcho, eu acho que é sim, tá? Uma boa média do Fluminense. Quem lidera esse quesito é o Flamengo, com uma média de 49.133 presentes. Depois vem o Corinthians com 42.954. Em terceiro lugar está o São Paulo com 42.619. Lá embaixo, né, na galera lá do rebaixamento, está o Mirassol, é a pior média, com 4.489 presentes por jogo. Tem o Bragantino com 4.913, Juventude com 6.196 e o Santos, de maneira surpreendente, fecha esse Z4 com 8.945 de média. Por outro lado, se a gente analisar com rivais do Fluminense, né, o Botafogo está ali em 16º, né, tá beirando esse Z4 com uma média de 11.662 presentes por jogo. Eu acho que isso também valoriza um pouco a média do Fluminense, a média boa que o Fluminense tem, por mais que o Maracanã seja um estádio maior do que o Newton Santos. O Newton Santos cabe muito mais gente do que esses 11 mil aí que o Botafogo tá botando. Então mostra como a torcida do Botafogo não tá chegando junto com o time, e a torcida do Fluminense, dentro do possível ali, tem chegado junto para apoiar o tricolor nessa temporada de 2025. E amanhã tem partida do Fluminense novamente no Maracanã. A gente vai enfrentar o Sport pelo Campeonato Brasileiro e o tricolor pode ter uma mudança importante no seu time titular. Quem traz essa informação pra gente são os amigos lá do GE. E eles vão no segmento ali da declaração do Renato Gaúcho, na coletiva pós-última partida, falando que o Martinelli, por exemplo, né, alguns titulares do Fluminense estavam bastante desgastados e citou o Martinelli como exemplo. E aí o GE traz pra gente que o Renato tem testado alternativas nesse meio campo para quem sabe poupar o Martinelli nessa partida do final de semana. O Martinelli é um jogador bastante contestado pela torcida, eu mesmo contesto bastante, mas é inegável que hoje ele é o titular absoluto do Fluminense, até porque as outras opções ali de volantes que o Fluminense tem no elenco ainda não conseguiram, né, mostrar que vieram, não conseguiram ainda ganhar essa confiança para falar, pô, esse cara aqui é o titular absoluto. O Martinelli tem sido o melhor da posição ali, ou o menos pior, depende de como você quiser encarar essa situação. E aí o Renato tá testando essas alternativas, né? A gente tem o Bernal, pode jogar ali mais como um primeiro volante, um cara de contenção, nosso camisa 5. Você tem o Nonato, que é um segundo volante, voltou a ganhar mais espaço agora com o Renato Gaúcho, um cara de mais chegada na frente, de mais auxílio ao meia armador. Tem o Hércules, que é um cara contratado no começo desse ano, que tem bastante capacidade física, né, de atacar e recuar e tudo mais, de fazer aquele box-to-box, como a galera gosta de falar, né, mas também ainda não conseguiu mostrar que veio no Fluminense. Essas são as três primeiras opções. Claro, tem o Wallace Davi, que jogou no Sub-20 agora no meio da semana, é um primeiro volante também. Tem o Lima, que pode jogar um pouco mais recuado, mas acho difícil o Renato Gaúcho ver o Lima mais como um segundo atacante do que como um segundo volante. Então acho difícil o Lima ser aproveitado por ali. A gente tem basicamente essas três opções, né? Tem também, sei lá, o Thiago Santos jogando de volante.
acho improvável. O próprio Renato já falou que o Thiago Santos pediu para jogar majoritariamente de zagueiro. Tem o Vitor Hugo, a gente esquece do Vitor Hugo. O Vitor Hugo tá no elenco do Fluminense, né? Não tem sido relacionado há muito tempo, tá bastante sumido, mas tá lá, né? Vai que o Renato Gaúcho tira ele das sombras e bota nesse jogo. São as opções que o Fluminense tem, né? Mas acho que principalmente é Bernal, Nonato e Hércules disputando essas duas posições, caso de fato o Renato opte por não utilizar o Martinelli nesse jogo de sábado contra o Sport. Aí eu quero saber de você, torcedor tricolor ligadinho aqui na Central, como que você montaria esse meio-campo do Fluminense? Comenta aqui embaixo, claro, pra gente trocar aquela ideia. Vou falar um pouquinho agora sobre grama sintética, porque o Fluminense perdeu pro Botafogo mais uma vez no Newton Santos. Infelizmente já virou uma rotina, né? São 8 derrotas consecutivas contra o nosso rival mais antigo aqui do Rio de Janeiro, que tem grama sintética no Newton Santos. Antes disso, o próprio Renato já tinha falado, o Alexandre Mendes também, na partida contra a União Espanhola, lá no Chile, o estádio que a gente jogou tinha também gramado sintético, e aí eles falaram da dificuldade desse tipo de piso e tudo mais. O Fluminense pode novamente ter essa dificuldade, tá? O GE traz pra gente que o Atlético Mineiro pode fazer estreia da sua nova grama sintética na partida contra o Fluminense. A instalação do gramado lá na Arena MRV está numa fase já avançada e existe uma vistoria prevista para o dia 5 de maio, ou seja, segunda-feira. Passando na vistoria, tem essa possibilidade do gramado sintético lá do Atlético Mineiro fazer a sua estreia justamente no confronto contra o Fluminense no dia 11. A gente sabe da dificuldade que o Fluminense tem nesse gramado. O Fluminense tem o pior retrospecto entre os clubes grandes do Brasil em gramado sintético, então é algo a mais, né, pra gente ligar esse alerta ali com o resultado do Fluminense, com também o desempenho tricolor. E nesse sentido da polêmica com a grama sintética, o jornalista Paulo Brito trouxe informações sobre o que o Fluminense está planejando fazer para superar esse obstáculo, que por mais que a gente saiba que a diretoria tricolor é totalmente contra a grama sintética, é uma realidade no futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso, só quero lembrar você, ligado aqui na Central Fluminense, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link para você baixar o aplicativo da nossa parceira SofaScore. Melhor maneira de você ficar por dentro de todas as estatísticas do futebol, tudo o que acontece em tempo real é lá no SofaScore. Então corre no comentário fixado, clica no link que tem lá e baixe de maneira completamente gratuita. Beleza? Vamos voltar a falar dessa informação do Paulo Brito, que disse que essa derrota contra o Botafogo voltou a reacender ali, né, um debate em torno do gramado sintético internamente no Fluminense. Ele reforçou bastante nessa questão do Fluminense ter o pior aproveitamento dentre os grandes nesse tipo de piso. E aí o Paulo Brito fala, né, que o Fluminense tem um campo sintético lá em Xerém, no CT da categoria de base, mas os jogadores profissionais não querem treinar por lá. Isso aí acaba sendo uma questão. Tem o campo das Laranjeiras também, né? Poderia colocar ali uma grama sintética, mas por lá também tem o campo natural. E no CT Carlos Castilho, apesar de termos 3 campos, nenhum deles é sintético, os 3 campos são de grama natural. Então o Fluminense não tem um piso para treinar sintético, né? Para ir já se adaptando para esse tipo de jogo. Cada vez mais, né, o número de clubes do futebol brasileiro que usam a grama sintética aumenta, né? O Atlético Paranaense caiu agora, mas tem Palmeiras, tem Botafogo, tem Atlético Mineiro. Posso estar esquecendo de mais algum time, né? Mas se o Atlético Paranaense voltar, já é mais um aí nessa lista. E o Fluminense tem um desempenho muito ruim nesse tipo de piso. Então a gente precisa de uma alternativa. De acordo com o Paulo Brito, a opção que o Fluminense tem tido, né, da diretoria tricolor, é de continuar fazendo um lobby nos bastidores pela proibição da grama sintética e não nenhuma ação prática nesse momento de colocar esse tipo de piso para que os jogadores possam treinar, né? Tem lá em Xerém, os jogadores não querem ir. Isso pra mim é uma palhaçada, falando português claro. O jogador agora tem que escolher onde ele vai treinar. O CT do Fluminense é lá na Barra da Tijuca, Curicica, sei lá como você quer chamar aquele lugar ali. Mas, se tiver que treinar lá em Xerém, eles têm que treinar, pô. Não faz sentido isso, você escolher onde tu vai trabalhar ou não, né? Só o mundo do futebol que cria esse tipo de mordomia. Mas já, se a diretoria tricolor não quiser contrariar os nossos príncipes que jogam ali com a camisa do Fluminense, fazem esse favor pra gente, né, de jogar a camisa do Fluminense, que coloque uma grama sintética lá no CT Carlos Castilho, que coloque a grama sintética em Laranjeiras, mas o Fluminense precisa de uma alternativa, precisa ter um piso desse para jogar, para treinar, né? Não para jogar, mas para fazer treinos e se adaptar à velocidade da bola e tudo mais. No que não dá é pro Fluminense continuar com um aproveitamento ridículo nesse tipo de piso e continuar, sei lá, nesse choro de jogamos na grama sintética. Uma pena, a gente perdeu porque realmente é muito difícil jogar lá. A gente empatou, que maravilha.
o Fluminense precisa começar a vencer as partidas nesse tipo de piso. Vencemos o Palmeiras no Allianz Parque na última rodada do Brasileiro do ano passado, nos salvamos do rebaixamento na grama sintética. E aí a gente tem que começar a repetir mais esse tipo de resultado, porque senão, meus amigos, é muito ponto que vai ficando pelo caminho no Campeonato Brasileiro e a tendência é que a gente acabe sofrendo e sofrendo muito. Torcedor Tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Eu quero a sua opinião agora. E aí, essa questão da grama sintética, o que o Fluminense pode fazer para minimizar os danos de jogar nesse tipo de piso? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.